Olá, boa tarde, internauta. Você que nos dá a honra de acompanhar o início desse novo trabalho, o podcast Legislativo em Foco. Esse programa e esse podcast foi idealizado exclusivamente pensando nas questões relativas ao poder legislativo, quer seja municipal, estadual ou dos deputados federais e senadores, a nível nacional. Por que isso? Porque, na realidade, os vereadores têm poucas oportunidades de expressarem os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos, os seus interesses, apresentar os seus projetos, suas ideias, tudo aquilo que possa beneficiar os munícipes. Os vereadores não têm um microfone externo para isso. E, no exercício do mandato, através dos microfones institucionais, ou seja, lá nos seus trabalhos legislativos, ele não pode se expressar de forma mais natural e, inclusive, se expressar de forma, diríamos assim, mais objetivamente na política eleitoral, que isso também, não podemos ser hipócritas. Isso também interessa tanto ao vereador, ao deputado estadual, federal, ao senador, enfim, aos legisladores, assim como também aos munícipes, aos eleitores, para que eles possam, então, avaliar, cada vez que eles têm a oportunidade de depositar o seu voto na urna, saber exatamente a favor de quem e de que ele está depositando o voto na urna. Por essa razão, nós criamos esse podcast, Legislativos em Foco, que é para que você, munícipe, você, internauta, saiba mais sobre os vereadores do seu município, o vereador que você votou. E assim sendo, temos o prazer e a honra de começar esse podcast hoje, aqui na nossa sede da TV NetSul, no Centro Empresarial Gabriela, em Ilhéus, recebendo nada mais nada menos do que o grande, literalmente, vereador de Ilhéus. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Josias, obrigado à TV NetSul, obrigado a todos os participantes. Não tão grande, quanto ele falou. Na verdade, eu tenho 1,71 m, mas talvez grande na vontade de servir, na vontade de acertar, na vontade de realmente fazer um mandato com transparência e dedicação, principalmente para a minha comunidade. Está vendo aí? Na pior das hipóteses, grande na inteligência, porque ele pegou o gancho e já se saiu bem. Eu quero lembrar o seguinte: aqui nós somos um veículo independente, não é? Nós não temos vínculo institucional nem contratual com nenhum poder público, de forma que aqui nós estamos plenamente à vontade para perguntar, assim como os entrevistados também estarão plenamente à vontade para responder, e até não responder se não quiser. Aqui a democracia é plena. E agora, como sempre, a gente precisa levar ao conhecimento da população de um modo geral, quem é o vereador que hoje se apresenta aqui conosco nesse podcast Foco Legislativo em Foco. De onde vem, por que veio, quem é afinal de contas. Apesar de que eu tenho aqui um breve currículo seu, mas aqui está mais focado na questão dos cargos públicos que você já exerceu. Eu estou falando no campo pessoal, que é mais conhecido em Ilhéus como Naldo Detran. Isso, Nau é essa figura que todo mundo já conhece, de forma bem simples. Eu costumo dizer, quando a Oi chegou aqui, eu dizia assim: Oi, Nau, simples assim. Então, eu gosto de ser simples, é algo que me deixa muito feliz, porque eu consigo, com minha simplicidade, enxergar o mundo, sem nenhum tipo de mácula. Eu não gosto de ficar julgando as pessoas sem antes da oportunidade de conhecê-las. Então, eu sou bem dedicado, bem dedicado ao bem comum, me comprometo com a comunidade, me comprometo com a coisa pública. Eu sou servidor público, Eu já estou há 16 anos como servidor público. Eu fiz um concurso em Uruçuca e lá eu exerci trabalhei um período lá, depois fiquei cedido à Ciretran Ilhéus. Na verdade, meu período no Detran
é em virtude de um convênio da Prefeitura Municipal de Uruçuca com o Detran Ilhéus, porque é a circunscricional que pertence ao Uruçuca. Por isso eu estava à disposição do Detran Ilhéus. Você foi o diretor do Detran de Ilhéus? Eu fui assistente da coordenação. Na verdade, no momento de uma indicação da ex-deputada Ângela, e eu fiquei como assistente do coordenador. Eu sempre fui a pessoa que estava ali no dia a dia, conduzindo, né, ajudando ali na administração da casa, do órgão. E aí durante esse período, né, foi alguns anos de auxiliar de coordenação, mas eu rodei todos os setores do órgão. Fui vistoriador, examinador de trânsito. Teve um período, até engraçado, semana passada a gente estava lembrando disso, em que não tinha uma pessoa para ficar na portaria. E foi justamente no recesso da banca examinadora. E eu me coloquei à disposição. Eu não me ofendo, não, em ficar na portaria. Eu não vejo nada demais. Vou ficar aqui anotando, liberando o carro. Não me desabona, não. Muito pelo contrário. Fiquei lá, fiz acho que 2 semanas que eu fiquei, foi 1 semana só, mas foi o suficiente para poder contribuir com o órgão. E eu até hoje tenho esse cuidado. Eu sou uma pessoa muito cuidadoso com a repartição pública. Eu tenho um carinho especial pelo Detran, porque as pessoas me veem muito como o facilitador de informações. Pessoas que às vezes têm dificuldade com relação a documento, a uma habilitação, alguma coisa, então termina que eu sou o orientador. Liga para a NAU que a NAU tem a resposta. Liga para a NAU que a NAU tira a dúvida. A sua prática, né? A sua experiência, você... Assim, durante toda a minha vida, foi fazendo e continuo fazendo. E com muito carinho. Faço isso, não é nenhum sacrifício para mim. Eu fico bem tranquilo quando me ligam final de semana, que seja à noite, eu estou numa discussão aqui com os amigos, eu estou com uma dúvida aqui, você tem como tirar uma dúvida para mim? Tira, irmão, fale aí o que é que você quer. E mesmo com o mandato, isso não tirou de mim a minha simplicidade e a vontade de servir. Continua a mesma. Isso é importante porque, devido à complexidade do serviço público, né, que na verdade deveria ser muito mais facilmente acessado, né, e compreendido pelo usuário, mas infelizmente a prática não é essa, né? E você que tem essa experiência e a predisposição em contribuir com aquele que precisa das informações, isso é muito importante. Você também foi conselheiro tutelar? Para mim foi, assim, das funções que eu já desempenhei, a função que mais me deu gratidão, sabe? Porque você cuidar de criança e adolescente e você ser remunerado por isso aí não é emprego, isso não é trabalho, não. Isso aí é dádiva. E eu tinha muito orgulho dessa função, fiz com muito zelo. Eu fui conselheiro por 2 mandatos, inclusive na história do CMDCA, eu fui o conselheiro mais votado da história de Ilhéus. Eu tive 1.550 votos na eleição do Conselho Tutelar. Então, eu fui muito mais votado como conselheiro até do que como vereador. Mas é diferente a disputa, né? É outra situação. Mas eu tive muito orgulho de ser conselheiro, porque você cuidar dos mais carentes e criança principalmente, eu tenho um apego à criança e adolescente e a idoso. Eu me envolvo muito com isso, sabe? E agora, né, Deus colocou em minha vida, né, eles dizem que eu entrei na vida deles para ajudar. E eu digo que foi Deus que disse assim, não, você agora tem mais uma contribuição, você já cuidou de criança, já cuidou de idoso, aí você vai cuidar agora dos especiais. Então, eu tenho muito orgulho hoje de estar sobre isso, que eu tenho visto nas redes sociais. Hoje, nós tivemos uma relação a pai. Isso, nós tivemos assim, um convite, né, feito por nossa amiga Vitória e o nosso amigo Vasco, que são os dirigentes lá da instituição. São pessoas realmente muito dedicadas a essa causa. E é uma situação que eu me envolvi, estou envolvido, comprometido e tenho buscado constantemente. Tenho mostrado isso ao nosso prefeito, que realmente ele precisa ter um carinho também, né? Ele tem sido bem dedicado a isso. Estamos somente buscando resolver algumas situações de forma burocrática, jurídicas, que realmente hoje é necessário, né? No passado as pessoas não tinham o mesmo zelo, mas o mais importante, Josias, é a gente conseguir atender aqueles que realmente precisam estar sendo assistidos ali no seu dia a dia. Porque realmente a gente sabe que a tarefa é árdua, mas quando eu aprendi que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, quando Deus mandou que ela dissesse assim, NAU vai ser nosso interlocutor, é porque Deus vai me capacitar e vai me dar as condições para buscar cada dia mais ajudar aquele núcleo que realmente eu tenho muito a contribuir. E eles merecem. É nobre essa sua predisposição, porque, na realidade, a sociedade, de um modo geral,
né, as pessoas, os empresários, enfim, os profissionais, né, o povo de um modo geral, ele não se atenta muito para essas questões que são de fundamental importância. Você vê, as instituições filantrópicas, as instituições de caridade, né, essas instituições que dependem da contribuição de terceiros, né, da ajuda de terceiros, elas vivem capengando, vivem sofrendo. Esses dias eu estava ouvindo sobre o asilo, eu não me recordo o nome do asilo, mas um asilo de idosos que tem aqui há não sei quantos anos. Abrigo São Vicente. Abrigo São Vicente, exatamente. Uma instituição também muito séria e muito dedicada ao... Passando por seríssimas dificuldades, não é isso? E estava lá, acho que um gestor, não sei se um padre ou alguma coisa assim. Eu estava viajando, liguei o rádio e estava passando isso. E eu me lembrei agora, como você está falando da PAI, e aí eu lembrei dessa questão lá, que é semelhante. Não é, as instituições, elas dependem da boa vontade das pessoas, né? Ela depende do desprendimento das pessoas, depende que a pessoa dedique parte do seu tempo, do seu cotidiano, da sua vida familiar, da sua vida empresarial, da sua vida enquanto funcionário, para contribuir com essas instituições. Eu lhe parabenizo, porque isso é muito importante. E mais importante ainda, Nau, é você exercer um mandato de vereador com esse olhar para essa camada da sociedade que é menosprezada, que é esquecida. Parabéns por essa iniciativa. Tomara que o prefeito, não é, entenda esse seu papel de interlocutor e tenha também a mesma sensibilidade para que essas instituições possam ser lembradas e beneficiadas. Nós temos discutido isso, uma forma de parceria do município com a instituição. Nós temos aí agora um veículo que foi colocado, uma emenda da deputada Thalita, e que só estamos buscando lá a regulamentação jurídica para que isso seja feito, né, de forma bem tranquila, por conta de... O mundo, a situação hoje é bem diferente, né, José? No passado não existia tanto rigor na hora de você receber um veículo como esse. Então, assim, você tem que pensar em toda uma estrutura. Quem vai dirigir, quem vai registrar, sabe? Onde será guardado. Então, assim, tudo isso leva em conta. Então, a gente está buscando organizar tudo isso, né? Para que a gente possa estar fazendo aí essa entrega, porque é necessário para o atendimento, vai ajudar muito a instituição, mas a sociedade também pode contribuir, né? Eu já fui voluntário na PAI, no período que fui conselheiro tutelar. Eu frequentava lá de sexta-feira, sexta de manhã. Permita fazer chamar a atenção do internauta. Observe que isso é interessante. Esse trabalho, essa preocupação, essa dedicação do vereador, do hoje vereador Nau, não vem de agora, depois do mandato. Veja bem o que ele está dizendo, que ele já foi voluntário da PAI lá atrás, antes dele se tornar vereador. Isso, ele era conselheiro tutelar. Nós tínhamos lá uma diretora por nome Ana Séries. Ela foi diretora um período e eu gostava muito desse trabalho dia de sexta-feira, porque você realmente... Eles são puros de alma, né? Eles têm uma áurea assim que a gente se encanta. E eu sempre gostei dessa atividade. Então, desse período para cá, as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia você tem toda uma exigência legal para você ter realmente um convênio, ter todo um procedimento. Não pode ser mais como já foi no passado, que você tinha, né, as facilidades de não ter que prestar conta, não precisava registrar, não precisava você estar declarando, oficializando tudo. Era mesmo voluntariado. Isso, era voluntariado e pronto. Hoje você tem um risco, né? Você pode ver que hoje é a questão da queixa trabalhista, é toda a questão de um risco de um acidente com aquela pessoa voluntário. Mas assim, mesmo dessa forma, existem lá, nós temos lá o jurídico, né, que faz toda a parte legal, que é nosso amigo e colaborador Marcos Flávio, que fui presidente da OAB, é uma pessoa que tem um papel importante também na instituição, e não só na instituição, mas como em toda a cidade, né? Marcos Flávio é uma pessoa dedicada já ao bem comum, então é uma pessoa que está lá também disponível para ajudar. Então, tem outros também, Vila Nova, por exemplo. Conheço Vila Nova também, foi quem realmente me convidou para fazer esse apadrinhamento, né? A voltar a ter esse vínculo. Foi Vila que realmente fez isso, e eu fiquei muito feliz pela oportunidade, estou muito orgulhoso disso, e pretendo fazer isso com muita dedicação.
mas a gente precisa contar bastante com a sociedade de modo geral, porque é algo que a gente, né, pertence a todos, na verdade não é uma coisa de Nau. Eu até falei isso com a nossa presidenta. Eu falei, olha, na verdade não vamos politizar a instituição. Eu acho que todos que puderem contribuir, né, por exemplo, a PAI funciona ali no Hernanissá. Né? O Hernanissá, nós temos lá o vereador Odailson, que é uma pessoa comprometida com o próprio bairro, e é dali. Ele também é um colaborador. Não é? Nós temos lá Nascimento também, que é um morador do bairro, que também é uma pessoa que está disponível para contribuir. A própria vereadora Rúbia, que é uma pessoa também que contribui com as ações. Então a gente não pode politizar a PAI. Eu não quero jamais que as pessoas pensem porque o vereador Nau está buscando intermediar situações e não precisa contribuir. Não, muito pelo contrário. Eu até, numa conversa que eu tive com a presidenta, né, como é que tem que falar realmente, com a presidenta, eu falei isso a ela. Falei, olha, eu vou fazer minha parte e vou dizer para os meus colegas que eles também possam fazer. Né? Aqui a gente não vai fechar para ninguém. Quem quiser contribuir, não importa o partido. Eu acho que o partido principal é a criança que precisa da assistência. No seu caso, essa questão de politizar ou não politizar, no seu caso específico, você tem muita propriedade, você fala com propriedade sobre o assunto, porque você já foi um voluntário da PAI antes de exercer qualquer mandato público. Exatamente. Então, eu acho que isso, né, sem não desvalorizar os demais colaboradores, mas isso é uma coisa que lhe pertence, né? É uma coisa que está intrínseco na sua personalidade, na sua forma de pensar e de atuar. Mas antes de nós irmos para o próximo tempo, eu quero aproveitar a oportunidade que você lembrou aí do nome do Vila Nova. Eu quero mandar meu abraço e dizer, Vila Nova, estamos chegando por aí para contribuir também com as informações fidedignas para os munícipes de Ilhéus e, por fim, até para quem está lá no Japão, porque agora nós temos essa grande ferramenta do streaming para a gente levar também a imagem, né, das pessoas para ver que o cara não é tão feio assim, não. Está vendo aí? Quando é só pela rádio, pela voz, ele é lindo, mas não é tão feio assim. Não, Vitor, que a assessoria de Nau está aqui do lado também. Eu vi, tem a Jéssica, né? Jéssica, sejam bem-vindos aqui no hospício. Eu já falei com vocês que isso aqui é um hospício, aqui é negócio de doido. Por isso que eu vi, viu? Eu sou igual a Ariano Suassuna, eu também gosto de doido. Ou não, você foi também secretário municipal. Mobilidade e Ordem Pública, fui. Mobilidade e Ordem Pública. Nossa Senhora, Ordem Pública é pepino. É pepino. Nossa, mãe do céu. Mas, na verdade, eu entrei num período muito ruim, né? Porque você entrar em governo já montado, principalmente no governo anterior, né? Nessa última gestão, então tinham muitas ilhas. E aí eu não consegui furar essas ilhas, eu não consegui me posicionar nessas ilhas. Então eu procurava me estabilizar, mas não achava um espaço. Terminou que eu fiquei meio que isolado como secretário e não consegui desenvolver nada a nível de secretaria. Né? Isso me incomodou muito, né? Ao ponto que eu pedi para sair, porque realmente... Sentimento de impotência, você queria fazer e não conseguia. Exatamente, você não tinha espaço para desenvolver nada. Eu tinha lá uma certa resistência, né, em alguns setores, que nada que viesse da minha secretaria era para ser atendido. Justamente por essas questões políticas que eu já cheguei depois. Aí eu ainda falo, olha, hoje, graças a Deus, eu estou vereador, mas se eu tiver que participar de um eventual governo, se eu não entrar em janeiro, depois eu não vou mais não. Porque quando você chega em fevereiro, você não acha mais nem uma cadeira para sentar. Não tem mais. Todo mundo já é dono de alguma coisa. Vou mais, tu é doido. Rapaz, você sabe que a diferença de um podcast para outras oportunidades de entrevistas é que o podcast nos permite ser menos formal, né? Menos formal, de forma que aqui a gente trata de tudo. Se quiser fugir desse assunto também, ir para qualquer outro, ficaremos à vontade, porque essa liberdade que o podcast nos permite. Essa nova dinâmica de entrevista. Eu não vou perder a oportunidade também de... Não tem aquela história de você pode perder um amigo, mas a piada não, né? Aí você falou na gestão passada, essa agora que terminou agora, dizem que o gestor, né,
Sua Excelência, o prefeito estava numa roda social, né, rolando um vinho, que aliás ele gostava bastante, deve gostar ainda, né? Está mais difícil agora de custear, mas deve gostar ainda, porque vinho tem caro quando o vinho é bom, daquele que ele tomava, né? Ou toma ainda, não sei não. Mas enfim, aí chegou uma socialite, e alguém apresentou para ela: "Ó, senhora, esse aqui é o prefeito de Ilhéus." Aí ela olhou para ele e disse: "Já ouvi falar muito do senhor." Ele disse: "Mas ninguém prova nada, não." Ou seja, ninguém já prova, estou devendo. Ninguém prova. Teve um político meio a nível nacional que falou assim: eu nego. Eu nego. Mas é uma coisa da política. A política de Ilhéus é folclórica, né? Nós tivemos assim várias situações assim de políticos e de situações. Tem até uma peça teatral, né, que o pessoal fazia também, aquela resenha toda. É cheio de graça. Faz parte da cultura. Eu só não gosto da política que ela faz o seguinte, que ela vai denegrir a imagem pessoal do político ou da família, né? Você divergir, você não gostar da minha postura enquanto político, se eu defendo algo que você não é do seu interesse, né? Vamos dizer, eu defendo o futebol, mas você gosta de beach tênis. Não se ofenda, né? Você gosta de beach tênis. Mas ele está dizendo que não deve, aí o que acontece? Aí a pessoa vai e quer denegrir a imagem do político. Não morre me devendo. É brincadeira, ele não gosta de beach tênis, não. Ele não faz crossfit também, não. É mentira. O carro dele não é Renegade. Não, eu jogo sinuca. Vamos lá. Aí o que acontece? Então a pessoa vai e quer denegrir a sua imagem, né, de forma pejorativa, aí começa a tecer inverdades, né, para diminuir ali aquela pessoa. Então, isso faz isso é que, na verdade, fica diminuído. A política da perseguição, a política da mesquinharia, sabe? De ouvir dizer, sabe? Isso é horrível, horrível. Essa política aí, eu nunca participei, não participo, digo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho inimigos na política, porque nunca escolhi ninguém para ser meu inimigo. Já fui adversário de alguns que me escolheram, mas no meio do caminho já desistiram também. Mas eu não tenho nenhum inimigo político. Respeito todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, Josias, eu vivo minha bolha, sabe? A minha bolha. Eu tenho os amigos que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ter os amigos que tenho. Eu tenho uma família que me dá muita alegria, né? Filhos maravilhosos, irmãs maravilhosas. Então, assim, eu não tenho o que reclamar de política, porque a política ela não interfere no meu dia a dia. A forma que eu faço política, eu não faço política diminuindo ninguém. Eu nunca fui para a imprensa tecer críticas pejorativas a nenhum político. É ladrão, é isso? Não faço isso. Eu defendo aquele que eu acredito. Por exemplo, na eleição anterior, nós tínhamos aí 3 candidaturas postas. Pronto, era sabido por todos que as filiações partidárias iam encerrar e eu estava sendo, né, cooptado por alguns partidos para se filiar. Vem aqui porque a base, porque o atual prefeito vai lhe dar isso, vai lhe dar aquilo. Muita promessa. Aí foi assim, por que não deu quando pôde? Só pode dar agora para eu me filiar nesse partido? Né? Porque assim, qual a garantia que eu vou ter que realmente agora vai ser diferente, se nunca foi diferente? Então, esse aí eu não podia testar com ele. Eu dizia assim, não, eu posso arriscar com o que eu nunca fiz campanha. Mas com o que eu já fiz e sei que não vai cumprir, aí seria burrice de minha parte. Aí eu fui excluindo, né? Me restaram 2 opções. E a que eu mais me identifiquei, foi justamente por também já estar no partido, no União Brasil, foi o atual prefeito, que naquele momento ainda não se tinha a musculatura que se criou durante a campanha. Então, eu posso dizer que fui um dos primeiros a acreditar no projeto, porque vejo no prefeito alguém que quer contribuir para o bem comum, uma pessoa que é comprometida com a cidade, com as coisas, ele se encanta. Eu me recordo durante a campanha que ele via situações assim, velho, isso aí a gente precisa corrigir logo no primeiro mandato, no primeiro mês. Então ele estabeleceu os 100 dias e dos 100 dias que ele planejou, graças a Deus ele chegou a quase 90% de tudo que planejou. E o que não conseguiu não dependeu dele. Aí foi as condições climáticas, aí foi a burocracia, mas se conseguir fazer 90% de um planejamento, para quem trabalha com a função pública, você bem sabe disso, que não é fácil. Então, ele conseguiu. Então, por isso, eu escolhi, e graças a Deus, né, foi uma escolha certa, porque vejo hoje o trabalho, estou lá contribuindo, né, o mandato está contribuindo também
para que isso aconteça. Nós temos aí bons projetos para Ilhéus que irão acontecer, deputados do União Brasil que vão colocar emendas para a gente poder recuperar estradas vicinais, que é uma queixa, é uma situação difícil na nossa cidade. É um problema seríssimo. Eu também ando na zona rural, eu tenho diversos amigos em Sambaituba, em Castelo Novo, Banco do Pedro, sabe? Eu ando na zona rural e eu sei o que é as pessoas produzirem e não conseguir escoar a sua produção. Ou então ter que contratar um carro para trazer, termina que troca dinheiro. Passa lá uma semana trabalhando debaixo desse sol. Ainda tem a questão da saúde, né? Ainda tem a questão da saúde, né? Exatamente. Eu já morei na zona rural 2 anos e a gente trata a saúde com chá. Lá era muito remédio natural. A gente, graças a Deus, a gente aprende. Até hoje eu sou do chá, viu? Quando eu tenho qualquer problema de saúde, eu vou na farmácia, vou no médico, aí compro o remédio do médico e vou atrás da raiz. Eu digo, não, eu faço os dois. Eu confio no remédio do médico, porque eu digo assim, ele estudou medicina, ele sabe mais do que eu. Mas também vou assim, achar um chazinho. Né? Exatamente. Mas sigo o chazinho também. Depois, mas é tranquilo. Composições, mas ele vem lá do produto natural. Aí, tá vendo? É bom do podcast, é isso. Você vai de um assunto a outro. A gente estava falando da política, já está falando de remédio natural. Mas ainda na questão política, eu quero até aproveitar a oportunidade aqui para dizer ao prefeito Valderico que a TV NetSul, que acaba de se instalar aqui no Gabriela Center, em Ilhéus, estará às suas ordens. Não neste podcast, porque este é exclusivo para os assuntos dos poderes, né, do Legislativo. Aqui é coisa para vereador, deputado e senador, e ponto. Mas o tradicional Café e Política com Rick, ele vai ser apresentado também aqui às quintas-feiras, a partir das 19 horas, né, na primeira semana do mês de maio. A primeira semana tem o feriado na quinta-feira, né, que é o dia 1º, então na quinta-feira seguinte, porque o iPolítica e TV NetSul são emanados, então o Rick vai se deslocar de Itabuna, ele e Nath, toda quinta-feira para vir aqui fazer. Espero que a sua agenda permita a sua participação aqui na TV NetSul. Grande figura, Rick, eu conheço ele já há alguns anos. Desde entendem uns 20 anos, eu conheci ele no governo de Vânia. Entendem bem da matéria. E hoje, sem dúvida, né, tem um número de acesso significativo, se não o mais acessado, mas bem próximo disso. E são oportunidades para que o gestor também possa dizer ao seu munícipe para que veio, o que é que está fazendo. Mas, não, o vereador, eu fui vereador, né? Fui eleito para 4 anos, porém eu acabei tendo um mandato de 6 anos, porque na época houve uma mudança. Em 86, né? Em 86. Exatamente, isso. Houve aquela mudança, então a gente ganhou, foi de 82 para 86, depois foi para 88. Meu padrinho político também foi beneficiado nessa época, o Nizam Lima. Ele foi vereador nessa época. Sim, exatamente, foi meu tempo mesmo. E eu era da oposição, eu era MDB. Sim, tinha Arena, né? Tinha Arena e MDB. Eu era MDB, sou apaixonado pelo saudoso Ulisses Guimarães. Sim. Então, a minha coragem enquanto parlamentar vinha da coragem de Ulisses Guimarães enquanto grande líder de oposição. Meu primeiro voto foi para presidente do Brasil, para Mário Covas, eu acho que em 88. Outra figura. Foi meu primeiro voto. Excepcional. Eu tinha 16 anos. No aniversário eu fiz o título com 16 anos. Fui lá, fiz o título para votar em Mário Covas. A sua trajetória política, então, é antiga. Já começou lá desde menino. Isso já tem muito tempo. Ele começou com 16 anos. Tem muito tempo. Vitor, faz a conta aí, Vitor. Não, Jéssica. Em 89 para 2025, quantos anos tem aí? Sim. Mas, como a gente dizia aqui, o vereador, nem todos os eleitos, em cada legislatura, eles conhecem da legislação, conhecem a lei orgânica do município, conhecem o regimento interno da Câmara, conhecem os seus direitos enquanto parlamentar e também, às vezes, não conhece o seu direito enquanto cidadão. Eu vi um
se eu não me engano, foi em 2015 que um vereador, parece que foi de Minas Gerais, ele encaminhou à mesa da Câmara solicitação de informações determinadas atos administrativos do Poder Executivo. A mesa não aprovou, a Câmara não aprovou, portanto não encaminhou. E ele não teve acesso às informações que ele queria. Mas ele não sabia, e alguém o instruiu para tanto, que ele, enquanto cidadão, ele tinha o direito de saber. Ele tinha o direito, tanto por interesse pessoal, como por interesse coletivo. Então ele recorreu à justiça porque estava sendo ferido o artigo 5º, inciso 33, se não me falha a memória, da Constituição Federal, que dá ao cidadão o direito de ter as informações de qualquer ato do gestor público. E o vereador não sabe disso. Então o vereador precisa de uma informação, principalmente quando ele é oposição, encaminha e por razões evidentemente políticas, esse encaminhamento não tem continuidade. Vá para as vias como cidadão, que você também conseguirá. Agora, quando você tem um governo transparente, quando você tem um governo transparente, nada disso é necessário. Eu acho que a relação, embora seja uma prática espúria, mas nós não podemos ser hipócrita, não é? O toma lá da cá existe em qualquer esfera de governo, Agora, isso não pode se transformar também numa barganha de pouca vergonha, né? Você ter um lado político é obrigação, até porque se você não tiver lado, você vai confundir o seu eleitor, né? Você vai confundir os eleitores de um modo geral. O eleitor ele tem que ter uma visão clara de quem qual é a linha, inclusive ideológica, qual é a personalidade daquele candidato quando ele vai escolher o voto. Então, se o gestor público, o prefeito, vamos ser mais objetivos nesse caso, ele te fizer uma gestão transparente, não haverá por que ter oposição sistemática na Câmara. Ele pode até ter oposição ideológica, mas a oposição ideológica não pode travar, por exemplo, os projetos de interesse da coletividade, projetos de interesse geral do município. Então, se ele é transparente, essas coisas que eu me referi aqui atrás não acontecem. E também não precisa do toma lá da cá, porque é uma questão de respeito, né? Os poderes são distintos, mas são harmoniosos. É uma questão de respeito e, principalmente, respeito ao interesse do munícipe. Esses dias eu ouvi uma entrevista do vereador, meu amigo, que era lá de Itabuna, tem uma base eleitoral para o lado de Olivença, como é? Adilson José, perdão, Adilson, deu branco aqui, mas é por causa da idade, viu? Apesar de meus 50 anos. E vi uma entrevista dele, e inclusive no exato momento eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para os comunicadores, parabenizando o Adilson José, porque ele não foi eleito na mesma coligação do prefeito, muito pelo contrário, ele é filiado ao PT, ele foi eleito pelo PT, não é que tradicionalmente... Pela federação, né? Isso. E, entretanto, ele reconhecia, naquele momento da entrevista, reconhecia que Valderico tem feito uma excelente gestão e que ele, então, portanto, estava elogiando e, obviamente, votando com os projetos que são de interesse coletivo. Eu acabo fazendo... Isso é mania de quem já foi parlamentar também, começa a falar, não quer parar mais não. Ô, vereador, você tem cargo na mesa. Eu estou segundo secretário. Nós temos César Porto, presidente, Rúbia Carvalho, vice-presidente, vereador Tandique Rezende, primeiro secretário, e eu sou o segundo secretário, nesse primeiro biênio, né, que nós estamos exercendo agora.
César Porto já foi presidente. Isso, não é? voltou a ser, exatamente. Eu me lembro que uma época eu estava diretor social da ATIL, da Associação de Turismo de Ilhéus, César era presidente e veio à baila para se discutir sobre o projeto de Ilhéus 500 anos. Sim. Né, que a gente participou de uma mobilização nesse sentido, que por sinal deu certo, só não sei se teve sequência porque eu terminei meu mandato, me afastei da função, porque é muito difícil você participar de uma entidade representativa quando o corpo diretivo não compreende suas responsabilidades e não compreende que o regime é presidencialista. Aí fica difícil, eu cansei. Mas enfim, verdade, mas isso não quer dizer também que eu não tenha um carinho especial pelo turismo. Aliás, aproveito a oportunidade para dizer que nós estamos terminando de desenhar um projeto voltado para o turismo, mas para o turismo interno, turismo intra-Bahia. É trazer o baiano para conhecer Ilhéus. Mas depois eu falo sobre isso. Só falando um pouco sobre o turismo, é um dos pontos que eu tratei isso com o prefeito e fiquei muito feliz com a escolha dele, do secretário. Eu pude ver a experiência, né, que Maurício, que é o atual secretário de turismo que nós temos hoje, e eu converso muito com o Maurício, eu fico muito feliz e eu estimulo muito o prefeito a continuar investindo nisso, porque eu me recordo na minha adolescência, quando eu estive em algumas cidades que a gente viajava, e as pessoas falavam de Ilhéus com um carinho, sabe? Me dava muito orgulho de ouvir isso. E nos últimos anos, Ilhéus só apareceu no cenário para falar de escândalo. Prisão, escândalo, lixo acumulado pela rua. Não sei se você se recorda, né, de um período que ficou com a empresa de lixo nessa gestão anterior. Então, assim, foi horrível. Nós vivemos, assim, os últimos anos de escândalo da nossa cidade. Então eu quero voltar a ver Ilhéus no Jornal da Globo, como já vi, né, no passado, Carnaval em Ilhéus com bandas grandes como Chiclete com Banana, Asa de Águia, a própria Ivete Sangalo, e a gente voltar a ter um turismo, uma programação turística. Ilhéus precisa ter calendário. Eu falei isso com o prefeito, falei isso com o secretário. Nós precisamos fazer. Nós temos aqui o Uruçuca, né, nosso grande amigo Moacir, o melhor gestor do sul da Bahia, Moacir Leite. Sem dúvida. Fez isso com muita propriedade em Serra Grande. Serra Grande tem calendário anual de eventos. E é bom lembrar o seguinte, hein? É que o Moacir Leite foi gestor por 4 mandatos como oposição aos poderes estadual e federal. Eu defendo muito isso. Eu acho que não precisa você ser do mesmo partido para você ter uma boa gestão. Você pode muito bem fazer uma gestão de excelência sem precisar estar dizendo amém para tudo. Então, assim, basta aplicar corretamente o recurso público. E foi o que aconteceu. Então, falando sobre o turismo, que é o que a gente está, né, nesse momento tratando, com referência a Ilhéus, mas eu quero usar Serra Grande porque realmente Uruçuca tem planejamento. Ilhéus não tinha, mas agora tem. Ilhéus tem um secretário de turismo que é dos melhores que tem na Bahia. Nós temos hoje, graças a Deus, foi assim muito bom Maurício ter aceitado o convite para vir nos ajudar. Nós vamos ter um período grande aí para retomar os espaços que Ilhéus perdeu, né? Mas eu tenho visto, essa semana mesmo vi uma cartilha, eu vou pedir para Vitor pegar essa cartilha no carro. Pega essa cartilha no carro, Vitor. Porque essa cartilha foi desenvolvida agora pelo turismo e é extremamente perfeita para a gente poder divulgar nossa cidade. Então, eles estão fazendo esse trabalho de divulgação de Ilhéus nos grandes centros. Voltou, né, a fazer isso, porque Ilhéus ficou muito tempo sem projetar ela lá fora, porque não tinha planejamento. Então, a gente precisa voltar a planejar o turismo, os eventos da cidade, para que as pessoas possam se organizar, como a gente vê hoje. Cruz das Almas já lançou São João, Santo Antônio de Jesus já lançou São João, Jiquié já lançou São João, Uruçuca está lançando, cada dia sai sai uma atração. Quer dizer, Ilhéus precisa também fazer isso. Uruçuca, só que a gente chegou agora, começou a cidade, não tinha planejamento, porque isso aí já é planejamento do ano anterior. Não é fazer agora como as pessoas estão
buscando. Não é agora. A gente vai começar a planejar agora, pronto, vamos tentar fazer alguma coisa agora. O prefeito está empenhado em buscar recursos para conseguir colocar realmente uma grande festa para nós ilhéenses, e também para toda a região. Né? É até uma possibilidade de fazer uma antecipação, para que a gente possa realmente participar também com um São João de qualidade dentro daquilo que a gente vai poder fazer. Mas o que eu quero que ele faça, e ele já está empenhado, é projetar para o próximo ano. Pronto, aí no próximo ano a gente vai ter lugar de destaque. Então a gente vai estar organizado, a gente vai ter tempo para planejar tudo isso e, através da secretaria, alocar recursos com os nossos deputados. Nós temos os deputados que hoje estão nos ajudando, Léo Lomanto, Paulo Aze, Pedro Tavares, os deputados do União Brasil, mas não impede que os outros deputados também, né, do PT ou de qualquer outro partido, venham também contribuir. Afinal de contas, Vila Nova faz muito bem isso. Quando passa a eleição, ele faz um levantamento de quantos deputados tiveram voto em Ilhéus. Mais de 400 candidatos, Josias. É muito pulverizado. É muito pulverizado. Então, assim, Ilhéus, todo mundo vem aqui buscar voto. Ou seja, o ilhéense, ele não tem o apego de votar naquela pessoa que ele conhece. Ele vota em quem pede o voto para ele na semana da eleição. Aí o deputado chega aqui, né, tem aquela brincadeira da mala preta, né? Aí corre a mala preta aí o cara que tem uma liderança em qualquer lugar, pega ali um dinheiro ali para fazer campanha, termina que desvia da gente estar potencializando aquele que realmente colocou recurso. Eu tenho uma relação muito boa com o Paulo Aze, através do líder Moacir, que é quem conduz o trabalho de Paulo Aze aqui no sul da Bahia, e já coloquei isso, vou cobrar do deputado uma emenda para a nossa cidade, porque a gente precisa estar direcionando, né? Eu estou indo a Brasília agora em maio e já pedi audiência com o deputado para que a gente possa estar discutindo isso aí, para a gente possa estar discutindo o melhor caminho para a gente poder fazer esse trabalho. Então, o turismo, eu vejo que realmente é a porta que vai nos trazer o Ilhéus de novo ao lugar de destaque, onde não deveria ter saído. Chega de escândalo, não aguento mais ver escândalo em minha cidade. E agora eu quero ver Ilhéus projetada para o que é do bem. Olha aí a cartilha. Veja o roteiro que tem. Pode utilizar ela. Ali, ó, tem todos os pontos da cidade. Isso, tá vendo? É um mapa. Um mapa. Essa cartilha está sendo levada para os grandes eventos que a prefeitura tem participado. O Maurício tem feito um excelente trabalho com a equipe dele. Tá vendo? Nesse mapa. Vou deixar esse. Esse aí é seu, viu? Maurício, muito obrigado. Eu vou ler com calma, vou dar uma olhada nisso aqui. Como você sabe, eu fui diretor social da ATIL. A ATIL é a entidade mais antiga, né, de Ilhéus, acho que deve estar fazendo 40 anos agora. Eu tive no evento da ATIL um dia desse, e realmente eles eles também estão acreditando muito, porque realmente Maurício ele tem uma interlocução muito boa com o trade, e isso vai facilitar bastante. O Biro Convention, que está aí desativado, o último presidente foi o Luigi. Eu tenho algumas ideias sobre o turismo, infelizmente não pude externá-las muito pelo período que passei pela ATIL, porque tudo dependia também de uma conversa tete a tete, uma troca de ideias com o então secretário, secretário de turismo, que foi mais de um, mas, por exemplo, Ilhéus é turismo de sol e mar, perfeito? Também histórico e ambiental, mas Ilhéus tem vocação natural para ser um polo baiano de turismo de negócio. Falta isso. Falta isso para Ilhéus. Falta isso apenas para Ilhéus. E o que é que você precisa para que o município possa se transformar nesse polo de turismo de negócio? Não é muita coisa, porque você precisa de área, que nós temos. Aeroporto, nós temos. Porto, nós temos. Recurso, ainda, lá naquele antigo Pacto Turismo, está entupido de dinheiro lá. O que falta é o projeto executivo. Certa feita, eu conversei isso com o empresário de construção civil, Léo Vergildo.
nosso amigo. Nosso amigo Léo. Porque lá em 2016, quando o Carlos Lima me convidou para fazer coordenação da pré-campanha dele a prefeito de Itabuna, eu disse a ele que um grande fomento, alavancador do progresso regional seria transformar nossa região num polo de turismo, de negócio. Dinheiro tem lá. Eu cheguei aí, inclusive, na época, com o secretário de turismo do DF, que era meu amigo Recena, fui lá conversar com ele sobre isso, porque ele estava dando uma nova dinâmica em Brasília, enquanto polo de turismo, né? E cheguei a conversar sobre isso. Mas de maneira o seguinte, eu fico feliz em saber que você também está voltado a essa questão do turismo de Ilhéus, e especialmente essa notícia que você me traz, e já estou vendo aqui pela cartilha, que não se trata apenas de endeusar ou de jogar confete. O cara realmente tem competência, porque isso aqui estava realmente faltando aqui no nosso Ilhéus. Eu quero colocar aqui a nossa TV NetSul à disposição também do secretário de Turismo, especialmente no podcast conduzido por Rick, às quintas-feiras, às 19 horas. Vou falar com o Rick, inclusive, para colocar na pauta. Vou passar o contato dele para você já vai falar diretamente com ele. Isso, e Maurício vir aqui também para poder a gente trocar ideia. Vamos mostrar ao mundo o que de fato Ilhéus pode oferecer aos seus visitantes. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Eu gostei, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Nós já estamos quase lá nos finalmente, mas não, deixa eu te falar uma coisa. O papel do vereador, que é bom que se diga isso, porque você disse, rapaz, não é possível que as pessoas não saibam disso. É possível sim e acontece. O vereador não faz obra. O vereador não é poder executivo. O que o vereador faz são as chamadas indicações, que ele encaminha, então, ao Poder Executivo um pedido de providência, né, um pedido de uma ação executiva para uma determinada área da gestão municipal. E eu tenho observado aqui que você tem feito isso. Você tem feito isso. Eu tenho aqui alguma coisa que, se eu não me engano, sobre uma indicação sua na estrada vicinal, foi isso? Não, foi na Rua J lá do... Foi o quê? Peraí. Eu vi alguma coisa aqui. Cadê? Não, que eu vi aqui foi sobre... Não, transporte cidadão. Me diga um pouco sobre isso aqui. Transporte cidadão, retomada desse serviço de extrema importância para... Como é o transporte cidadão? Detalhe isso aí para nós, por favor. A gente passou um período, né, complicado agora, que foi essa questão do transporte público, né, que a gente está atravessando ainda, né? Ainda não chegou na decisão da nova empresa, né? Na verdade, o prefeito Valderico, ele fez uma medida que foi de não renovar o contrato com uma empresa que prestava serviço aqui no município. E a empresa que hoje está fazendo esse serviço, ela está buscando atender, né, de forma bem difícil, porque não tem como atender toda a cidade com uma frota pequena como é hoje. Existe a vontade de buscar a nova empresa para prestar um serviço, para que a gente possa então chegar a esse entendimento. Por que, Josias? Transporte público hoje, devido às condições da pandemia para cá, e os costumes hoje, eu estava até falando sobre uma vizinha, que a empregada dela, a diarista, eu não sei se é companheira, não, de idoso, como é que fala o nome? Cuidadora. Ela tem 2 cuidadoras, e eu observo que elas não chegam e não saem se não for de aplicativo. Eu tenho diversos amigos que também não utilizam mais o transporte público. Sabe? As pessoas fizeram essa escolha. Então, é o motoboy ou o transporte alternativo. Né? Aí, no caso, tem também o transporte alternativo, que é aquele que fica pegando no ponto de ônibus. Tem aquele também, que é um tipo de trabalho que está sendo feito. Então, assim, é muito complexo hoje você chegar a uma solução para tudo. Com referência ao transporte cidadão, o que nós temos, na verdade, é aguardar essa empresa
para que a gente possa construir junto a essa empresa um desejo que o prefeito tem, que é de colocar o serviço também gratuito em alguns momentos. Um exemplo, nós temos aqui um aniversário da cidade, então é importante, sabe, colocar o serviço gratuito para que a população possa utilizar, se deslocar, deixar seu carro em casa, não ter o risco de um acidente, sabe, poder ir lá, beber seu licor, tomar sua cervejinha e voltar para casa, em santa paz, ou seja, utilizando desse serviço. Aí também tem a questão do idoso, que ele também tem o direito ao benefício, sabe? Então, assim, tem momentos que a gente vai precisar ter esse benefício, como já foi no passado, com referência à pessoa que tinha necessidade especial. Então, esse transporte, ele pegava essa pessoa em casa e fazia todo esse translado. Olha, ele quer ir no banco sacar um dinheiro. Então, ia lá, pegava ele, colocava no ônibus, no micro-ônibus e levava. Sabe? Então, assim, já houve isso. A gente está vivendo um momento hoje que a empresa não tem mais nenhum ônibus disponível quando quebra. Pode ser outro dia. Carro reserva. Outro dia teve até uma história da empresa que saiu, que foi que um ônibus quebrou e aí pediram um segundo ônibus. O segundo ônibus não chegou no local que quebrou o primeiro. Ele quebrou antes. Então imagina a situação como estava, né? Mas assim, a gente não vai também achar que isso vai se resolver da noite para o dia. O que, graças a Deus, eu vejo é que existe o empenho, né, de toda a parte política da cidade. Nós, no caso, enquanto vereador, a gente tem debruçado a Câmara em si, né, todos nós vereadores, e quando eu digo todos nós, eu digo os 21 vereadores que existem na Câmara de Ilhéus, estão todos empenhados constantemente em todas as reuniões que o prefeito faz. Nós vamos os 21 vereadores. Lá não existe disputa de espaço partidário. Nós estamos todos empenhados em ver realmente o transporte público de nossa cidade funcionando. E com isso, a gente precisa aqui unir as forças. Tem que realmente ouvir, tem que participar. A gente tem discutido isso constantemente. Semana passada nós tivemos uma reunião tratando mais uma vez sobre isso, da busca pela empresa, da busca do serviço de qualidade. E, claro, a gente ficou preocupado com as pessoas que encerraram suas atividades da empresa, né? Como ficariam. Então, teve também uma reunião com o sindicato dos rodoviários, tratando sobre esse tema. Né? Porque, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Não pode ser assim, simplesmente... Um problema social, é um problema social, é um problema social. Mas como, graças a Deus, a gente tem a vontade de acertar, não é? É pedir a Deus que mostre o caminho, que a gente aqui, na verdade, está buscando fazer aquilo que seja melhor para a nossa comunidade. E é importante, você, usuário, né, do transporte público, é importante que você saiba que as medidas estão sendo tomadas, né, pelos poderes públicos. O Poder Executivo com apoio irrestrito do Poder Legislativo, né, dos nobres vereadores, que estão empenhados juntamente com o prefeito em solucionar o problema o mais breve possível. É lógico que não é da noite para o dia, é meio complexo, porque é toda uma burocracia, não é burocracia não, tem muita burocracia também, que é complicado. Mas, parabéns a vocês, vereadores, que estão realmente desempenhando o papel de legisladores, porque vai cair lá na Câmara de Vereadores, evidentemente, né? E você já tendo uma unidade na bancada, aliás, em toda a Câmara de Vereadores, isso vai contribuir para o processo ser mais agilizado, tudo se resolver com mais rapidez. Tem outra coisa aqui para a gente finalizar, Nau. Lembrando a você que hoje você está vindo nesse podcast, mas isso aqui é a sua casa, você vem aqui a hora que você quiser. Você tem aí a campanha de incentivo à primeira habilitação. Fala um pouquinho sobre isso. A gente é um projeto que a gente quer desenvolver para que seja atendido justamente essa população que tem essa dificuldade de adquirir, né? De adquirir realmente o serviço para uma habilitação. Hoje é muito caro tirar uma habilitação no estado da Bahia, principalmente. E eu falo o estado da Bahia com muita propriedade, porque no Rio de Janeiro você faz uma habilitação com metade do valor que você gasta para fazer na Bahia. Eu digo isso porque o filho de um amigo que foi trabalhar no Rio de Janeiro, ele optou por ficar mais um período para tirar a carteira lá. Quando ele perguntou quanto custava aqui na Bahia e quanto custou lá no Rio de Janeiro, era metade do preço. Então, realmente é muito caro para você ser habilitado na Bahia.
Eu discordo de muita coisa que o Estado cobra, né? Eu já, devido à minha experiência de ser do órgão, né? Estar à disposição do órgão, eu respeitei todas as regras exigidas para a função, né? Mas eu questionava aos diretores. Eu questionava porque eu buscava entender, né, por que custar tão caro, sendo que você não tem custo. Não tem custo. Então, assim, você hoje paga mudança de município. Você faz uma habilitação em Ilhéus, aí você vai trabalhar em Salvador, aí quando você vai renovar, você paga porque você está em Salvador. Quer dizer, eu buscava uma justificativa para isso e não encontra. Por quê? Porque no passado você tinha a questão do prontuário. Você deve ter sido, nessa época que você tirou carteira, não é isso? Isso. Aí o prontuário tem que trazer o prontuário de Ilhéus para Salvador. Aí você me diz assim, não, então é porque um servidor vai sair de Ilhéus com o prontuário debaixo do braço, vai vir andando e a gente vai precisar pagar ele para fazer isso. Pronto, aí você justificava o valor. Só que hoje não, hoje é sistema. Hoje você não tem mais nem papel. Pra você ter ideia, o Estado hoje não fica com papel. O Estado hoje ele escaneia seu documento e joga no sistema. Então não justifica você cobrar mudança de município de algo que não tem lógica. Sabe? Então, assim, é uma forma que ele cobra mudança de município para a placa do carro. Né? A mesma coisa, é outra coisa imoral, porque o Estado ele precisa ser de toda a Bahia, não é? Então, assim, está falando da Bahia. Pronto, então, não importa que o veículo é de Teixeira de Freitas ou de Itabuna ou de Ilhéus, ele é Bahia. E o órgão estadual, ele é o condutor de todos os dados. Então, é uma forma que se criou para arrecadar. Eu discordo, não concordo com isso. Eu acho que você tem que prestar um serviço de excelência buscando outros mecanismos, que não seja o de taxar a gente. Você quer ver um detalhe? Você, para poder... você compra um carro em Minas Gerais. Aí, o seu final de placa desse veículo que você comprou é final 9. Lá para outubro, né? Mas você comprou agora, aí você vai transferir para cá, você tem que antecipar o IPTU. O licenciamento, IPVA. É tudo. O IPVA tem que pagar. Mas, caramba, já está pago. O IPVA é o quê? O IPVA é um imposto nacional, que vai para o cofre do Estado. Mas o IPVA tem aqui, tem lá em Minas, tem lá, tem no Mato Grosso, não tem lugar. Aí cada Estado tem autonomia de estabelecer o percentual. A Bahia é o mais caro. Pronto. Mas o IPVA é imposto sobre o veículo, correto? Isso. É a transação do veículo, tá certo? A transação comercial. Sobre propriedade. Pronto. Então eu tenho o carro era lá de Minas, eu comprei ele com o final 9, que significa que lá em Minas ele pagou em outubro, né, do ano passado, eu comprei ele agora em janeiro de 2025, eu só teria que pagar novamente em outubro de 2025. Se eu quiser botar a placa daqui, eu tenho que antecipar. Eu tenho que pagar tudo agora, que aquilo que ia vencer em outubro. Mas como é que você incentiva? Então você sabe o que vai acontecer? Vai continuar com placa lá de Minas Gerais, até outubro. Você observa que as locadoras elas não usam placa da Bahia, né? Não é uma estratégia inteligente. Não é porque não é porque o carro tem placa de Minas Gerais que ele não pode circular na Bahia, tá certo? Se ele está com licenciamento, IPVA, seguro, tudo pago direitinho. Tá? Então, por que você inviabilizar essa transferência exigindo antecipação total dessas despesas? Eu não consigo entender essa... Aí a gente tem que buscar os deputados da base aí do governador para poder eles aí buscarem resolver isso aí, fazer lá um trabalho lá junto à Assembleia Legislativa e tentar corrigir isso aí, porque realmente é algo que a população... Mas falando sobre a questão da habilitação... porque o cara precisa trabalhar como motorista. Isso. Então, ele tem um emprego. Aí ele consegue um emprego, mas não tem habilitação. Não é nem como motorista, José. É porque hoje é o seguinte, hoje em dia você não contrata mais um funcionário somente para dirigir, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha naquela empresa que presta serviço funeral. Né? Como ele não é seu patrocinador, eu não vou falar o nome da empresa não, viu? Sim. Se ele patrocinar, eu falo. Tá. Aí, enquanto esse meu amigo dirigindo, né? Alô, funerário. Alô, plano funerário. Aí, enquanto esse amigo dirigindo, né? Aí eu falei assim, ô irmão, e aí, rapaz, como é que é? Pô, ainda bem que esse negócio de só dirigir deve ser tranquilo. Aí ele olhou para mim e falou assim, só dirigir? Não, eu tenho que pegar o defunto, eu tenho que arrumar o defunto. Eu falei assim, mas você não é contratado só para dirigir, não? Ele, não. Só para dirigir não tem ninguém lá naquela empresa que só dirija, não. Eu falei, caramba, então o que é que eu penso? Você hoje, Josias, para conseguir um emprego de qualquer função, você tem que chegar com um currículo
Habilitado? Sim. Qual categoria? Categoria B. Pronto. Nível médio? Sim. Tem curso preparatório de funções? Tem tal. Aí eu vou lá e olho. Aí está lá os 2 inscritos, né? Josias e Vitor. Aí eu vou para a carteira de Josias, está lá categoria A e B. Josias pilota moto e dirige carro. Vitor, vai ficar para a segunda chamada. Chama esse aqui, porque esse está qualificado, porque a empresa tem moto, tem carro. Aí quando eu precisar fazer uma reunião, aí eu vou depender de mandar um carro buscar Vitor, porque ele não pode vir com a moto, não tem um carro, entende? Então é necessário que você compreenda que não é tira a carteira para ser motorista. Você tira a carteira porque o mundo hoje precisa que você dirija. A gente precisa se movimentar. Polivalente. E pronto. Eu costumo brincar o seguinte, eu por exemplo, eu digo assim, rapaz, eu gosto de andar para frente. Eu gosto de andar para frente. Se você, olha, eu tenho bicicleta, porque eu ando de bicicleta. Eu evito hoje de andar de moto, mas eu tenho moto. Amo andar de moto, sabe? Se precisar, como eu já morei na roça, o transporte que nós tínhamos na roça era mula, burro, porque cavalo não aguenta peso. E a gente precisava transportar a mercadoria que produzia na roça, ou então que vinha fazer feira. Então a gente usava muito mula e burro para poder fazer isso. Então eu montava no burro também para poder vir para a cidade. Você entende? Então assim, você precisa ter um conjunto de opções. Então a habilitação hoje, ela é necessária para todo cidadão. É tanto que eu não concordo com essas taxas absurdas por conta de que tinha que ser um documento como o RG. A habilitação tinha que ser tipo RG. Pronto, o cidadão nasceu, ele tem direito à habilitação. É direito dele. Por quê? Porque é normal saber dirigir. Todo mundo precisa saber dirigir. Porque é para a vida dele, para o dia a dia. Eu conheci um rapaz. Fazendo as provas, eu conheci um rapaz que ele foi para a Rússia. E ele na Rússia ficou admirado de ver uma casa onde ele se hospedou, ele era espírita, e ele se hospedou numa casa em que as pessoas não tinham, isso tem muitos anos, viu, José? Isso foi em 80, em menos de 90. E ele se hospedou numa casa que não tinha TV a cores, mas tinha um carro na garagem. Aí chamou a atenção dele, ele falou assim, como é que vocês têm carro e não tem uma TV a cores? Aí é a informação, porque o carro é uma necessidade para a nossa vida. A TV colorida, a gente consegue ver a imagem na TV preta e branca, a mesma que a gente vê. Porque é verdade, você é da minha época, que a gente via TV preto e branco, Vitor. A gente veio, eu, por exemplo, minha casa teve TV colorida quando eu comecei a trabalhar, que a gente juntou, eu, meu pai, minhas irmãs, e conseguimos comprar uma TV colorida, que pra gente foi algo assim, todo mundo ficou encantado de ver, meu pai, minha mãe, coitada, ela chorou de alegria da primeira TV colorida que teve na nossa casa, entende? Então, a gente precisa entender que a habilitação, ela é algo necessário para a vida de todo ser humano. Hoje é ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. E eu vou lutar por isso, vou buscar os mecanismos necessários para a gente conseguir facilitar, implementar essa proposta. Né? Isso aí é uma coisa que eu não vou desistir, vou lutar até o último dia de meu mandato. Tem uma empresa em Itabuna que tem essa expertise, né, que aliás eu acho até que é o mesmo pessoal que viabilizou a escola pública de trânsito lá de Itabuna. Não conheço, Josias. Inclusive, se você puder passar para mim essas informações. Eu já tenho uma equipe, eu tenho 2 amigos que trabalham diretamente comigo também em todo o segmento, que são 2 agentes de trânsito, Rodrigo Cerqueira e Rogério Buralho. São pessoas que realmente estão lá lutando, né, constantemente, também com a Eliana, que é também agente de trânsito, faz parte dessa equipe, e eu tenho buscado isso, eles estão empenhados nisso, são pessoas que os 3 gozam de minha total confiança e tenho dito a eles, onde precisar de informação, o que precisar para viabilizar aí a solução disso aí, não vou medir esforço, não vou medir, mesmo que custe pegar meu carro, colocar à disposição, pagar uma despesa, isso aí eu vou fazer, porque é um compromisso de campanha e eu pretendo honrar esse compromisso. Muito bem. É mais uma preocupação do vereador Nau com aqueles que mais precisam. No caso, aí, especificamente, quem está precisando da sua primeira habilitação, e por que não dizer renovar também, né? Também, tem a questão. E tem outras implicações hoje, inclusive, para o motorista profissional, categoria D, categoria E, tem uma série de a multa de balcão, né? A gente implicações, não é? O cara, para poder renovar a carteira, ele que depende
da habilitação para o seu sustento, o motorista profissional, é uma novela para o camarada Renato. Não, e o Estado criou o seguinte, as clínicas, elas não têm a disputa, né, entre quem oferece o melhor serviço e o serviço mais barato. Não, o próprio Estado já direciona qual a clínica você vai fazer seu exame médico. Isso faz com que o Estado estabeleça um valor, todas as clínicas cobram esse mesmo valor e elas não têm como disputar cliente. Porque se você deixa o usuário para escolher, obviamente que aí eu ia analisar. Por exemplo, a clínica de Vitor, ela oferece café e água e ar-condicionado. Aí a clínica de Josias, você deixa a gente em pé na porta tomando sol quente. Eu não vou à sua clínica. E a clínica dele pode ser um preço mais barato. Eu vou na clínica mais barato. Só que o Estado não dá essa condição para a gente. Ele determina a clínica e você tem que fazer só naquela clínica. E se não tiver o médico disponível para aquele dia, você tem que aguardar o dia que o médico vai atender. Até lá você espera e se vire desse jeito. Né? São coisas que a gente discorda, né? E a gente, graças a Deus, hoje como parlamentar, eu vou continuar falando, vou continuar cobrando. E não é crítica nada partidária, na verdade, eu me preocupo com o bem-estar de todo cidadão, porque a gente precisa pensar em todo mundo. Essa questão partidária é do período eleitoral. É porque as pessoas acham que quando a gente faz uma crítica a uma instituição, é porque é contra, né? Eu costumo separar muito bem isso. Então, assim, o fato de ser do Partido União Brasil, eu não torço para que o Estado, que é governado por uma outra bandeira política, eu torço para dar errado. Não, muito pelo contrário. Eu quero que a Bahia ela tenha uma saúde de excelência, né? Eu quero que nossa região tenha um hospital de excelência, independe de que seja o governador, quem está hoje à frente do órgão, não importa. Eu quero que funcione. Aí o juízo de escolha vai ser no período eleitoral. É claro, partido é partido para aquele momento. Acontece o seguinte, a política também é a arte de você convergir mesmo na divergência, não é? No caso, você pode ter uma divergência de ordem ideológica ou você pode ter uma divergência do modus operandi de determinado governo, mas isso não impede também que você ofereça sua contribuição até com crítica, porque nem toda crítica é destrutiva. Né? Na maioria das vezes, quando o parlamentar é consciente de suas funções, ele faz a crítica construtiva, não é? Ele apresenta o problema, a reclamação, que a reclamação não é necessariamente dele, são as reclamações que ele ouve, que a gente coleta na rua, né? Tem ouvidoria melhor do que o ouvido de um vereador. Porque ele está na militância, ele está no cotidiano, ele está no meio da sociedade, ele está no meio da plebe rude, mas ele ouve todo mundo. Então, a crítica nem sempre é destrutiva. O vereador Adilson, ele falou uma coisa com muita propriedade, tocando nesse tema que você falou aí, que vereador, ele vê a dor. Isso. Por isso que a gente tem toda a informação. Não apenas sente, vê também. Exatamente. No meu caso, por exemplo, Josias, que eu sou uma pessoa que eu ando muito, né, na cidade, eu frequento todos os bairros periféricos, ou até amigos também que, né, moram em condomínio, ando também na Feira do Malhado, não tenho dificuldade porque, graças a Deus, como eu não me meto na vida de ninguém, não compro briga de ninguém, então eu posso ir em qualquer bairro, porque eu entro e saio de cabeça erguida, porque eu tenho amigos, né, com muito orgulho, em todos os bairros de Ilhéus. Onde você falar aí, eu tenho o nome de pelo menos uma meia dúzia. A sua votação mostra isso. Exatamente, porque eu não tenho reduto, na verdade. Eu tenho amigos em toda a cidade. Pois não. Bem, gente, estou chegando finalmente deste podcast legislativo em foco. Repito, foi pensado e está sendo executado pensando no Poder Legislativo, nas questões, né, que afligem também os vereadores, ou os deputados, ou os senadores, enfim. Mas a TV NetSul, a partir do dia 8 de maio, portanto, a segunda quinta-feira do mês de maio, já inicia também o podcast, né, Café e Política, o tradicional podcast Café e Política, que antes era realizado somente nos estúdios do iPolítica lá em Itabuna, mas a partir de 8 de maio, toda quinta-feira, às 19 horas, com os mesmos entrevistadores, com o Rick e com o Nath, será aqui na TV NetSul também o Café e Política, às 19 horas.
você está convidado a continuar conosco. Toda quinta-feira às 17h, nós temos então o podcast Legislativo em Foco. Às 18h nós teremos uma outra atração que vamos anunciar em breve, que esperamos seja sobre o turismo. Está ainda para sair no forno, até se tiver oportunidade eu quero conversar com o secretário Maurício, para a gente também colocar para ele as nossas humildes ideias e humildes contribuições que possamos dar, e mais isso a gente vai anunciar um pouco mais para frente. Então, você internauta, muito obrigado por ter ficado conosco, esperamos que você tenha sido bem informado daquilo que é o mandato do vereador Nau, assim como ele é como pessoa, a personalidade, o caráter dele, que isso é o que importa para você que depositou o voto na urna para ele e você que não o fez, mas que certamente poderá fazer nas próximas eleições. Não, para suas considerações finais, por favor. Agradecer a você, Josias, agradecer a toda a equipe, né, que tem dado esse suporte, Hélio Ricardo, que é um colaborador também, Vila Nova, Jeremias Santos, toda a equipe, né, graças a Deus eu tenho um núcleo de pessoas que estão bem dedicadas, o próprio Silmar, que você também que é um colaborador, graças a Deus, mas é um colaborador que você merece. Eu não tenho condições de dizer assim, eu vou contratar, vou comprar esse parceiro, porque aí só o Roberto Marinho para poder fazer isso. Que aí tem você, tem o William Bonner, tem mais algumas pessoas. Olha, eu gostaria que você não fizesse esse tipo de comparativo. Sim. Até porque eu não me assemelho a nenhum comunicador. Eu respeito alguns, mas aqueles que estão lá em cima no patamar, né, eu não me importo muito com eles, não. Eu prefiro gostar e ter a oportunidade de abraçar os comunicadores da região. Daí, mais uma vez, meu abraço especial para o Vila, que faz um trabalho supimpa, e a todos os demais. Quando eu falei do Vila Nova aquela hora, eu ia mandar um abraço especial, não apenas para a Vila, porque também a gente tinha falado aqui do Marcos Flávio. Sim. Então, para não deixar, né, cair no esquecimento, Marcos Flávio, sou admirador seu, meus parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho a honra de dizer que eu fui amigo, né, do pai dele. O pai dele era uma figura fantástica. Sim. Eu conheci a O, ele não era prefeito ainda, né? Quando ele tinha sido prefeito a primeira vez, aí da segunda eleição dele eu já o conhecia. E fizemos campanha juntos. Era muito engraçado. Paulo, eu tenho mais 2 minutinhos só aí, né? Tá. Deixa eu dizer um negócio para você e para você, internauta. Tem um cidadão aqui em Ilhéus, ele vai me perdoar, é da idade mesmo, eu não estou lembrando o nome dele, mas ele é filho de Ariston Cardoso. Ele está por aí. Luiz Morena? Ele tem um podcast. Se for Luiz Morena, ele tem um podcast também. É um moreno alto. Claro. Isso. E a última vez que eu encontrei com ele, já tem uns 3 ou 4 anos, foi num evento desse aí. Era assessor de Raimundo Veloso, foi deputado federal. Foi de Raimundo, foi? Ele foi assessor de Raimundo Veloso. Pronto. Luiz Morena, ele tem um podcast também. Eu já fui no podcast dele. Então é bom saber que eu quero conversar. Eu vou passar o contato dele para você também. Veja bem, em 1972... ano que eu nasci. Eu cheguei em Ilhéus, trazido por meu irmão, jornalista Antônio Laerte, que hoje é falecido. Antônio Laerte me convenceu, eu era um jovem empresário, eu tinha 20 anos na época, mas já era empresário, eu tinha minha vida financeira razoavelmente resolvida, que eu sempre fui trabalhador, sabe? Sem falsa modéstia. Estamos concluindo. Eu vim para Ilhéus trazido por ele, porque aqui tinha, ali naquela ruazinha, na Praça Cairu, ali tinha uma gráfica. Na época a impressora era uma linotipo, você tinha que montar a chapa, ó. Montar a chapa. É do Carmo, gráfica do Carmo, o nome? Gráfica do Carmo? Não lembro mais. Aqui teve do Carmo, teve Ateneu também, não. Teve o Ateneu. Talvez você vá, que não é do seu tempo, você tinha nascido nessa época, mas ali existia uma gráfica que tinha sido financiada pelo Banco do Amazonas. E o banco tomou a gráfica. Meu irmão descobriu isso, que ele era muito bem relacionado com todo o mundo da imprensa da época, que era a imprensa escrita, né? Ele descobriu isso, e aqui
Tinha um advogado chamado Márcio Bebert de Castro. Talvez a memória falhe no primeiro nome, mas era Bebert de Castro, um advogado. Que foi homenageado ao Fórum de Ilhéus. É um advogado altamente conceituado, e ele fez com que o Banco do Amazonas refinanciasse essa gráfica, para a gente colocar um jornal. Aí tinha em Ilhéus o Jornal da Tarde, Jornal da Manhã. Que era o da tarde de Ariston Cardoso. Que era de manhã. O Jornal da Tarde aqui saía de manhã. Isso. E aí nós montamos o Jornal da Manhã que saía à tarde. Se me recorda. E Ariston Cardoso, candidato a prefeito. Lá em Itabuna, candidato a prefeito, Gustenberg, Amazonas. O Ariston era situacionista e o Gustenberg era oposicionista. Nós fizemos a campanha com o Ariston. E assim como nós fizemos lá também. Só que nesse meio tempo, nós, eu e meu irmão, descobrimos que estávamos sendo traídos. Porque meu irmão me fez fazer um investimento, eu fiz, vim morar aqui ali no Pontal, trouxe a família para cá, eu já era casado, e o que aconteceu? Quando nós fomos ao cartório para registrar o título, o nome do jornal, nós descobrimos que o jornalista que meu irmão tinha se associado, feito a parceria comercial, tinha registrado em nome dele. E aí deu confusão, eu quase matei esse cara, porque eu detesto traição. Para mim, a pior desgraça pode acontecer com a pessoa ser traída. E ele nos traiu e eu acabei com o jornal. Porque eu não tinha mais o título, não era mais meu. Ele registrou no cartório. Luiz vai gostar de ouvir essa história. Mas é isso aí. Estamos aí, muito obrigado. Agradecer a minha amiga Vitória, viu, da PAI, que está aí assistindo. Vitória, obrigado, viu? Valeu, Deus abençoe. Dia primeiro não, porque é feriado, é dia do trabalho, nós não vamos fazer nada. Porque o dia do trabalho é dia de não fazer nada. Não, o dia do trabalho nós temos manifestação aí, defesa do Porto Sul, viu? Não, mas não fala em trabalho comigo, pronto. Porque dia do trabalho é dia de não fazer nada. Muito obrigado pela presença, obrigado para a Luan pelo trabalho, a Jéssica, o Vitor. O Vitor, que o Nau, quando chegou aqui, não fez boas recomendações desse rapaz, não. Mas eu vi que ele estava completamente errado. O Vitor é competente. Até a próxima. Obrigado por ter ficado conosco.